Analytics é a análise computacional sistemática de dados ou estatísticas usada para a tomada de decisões de negócios. É usada para a descoberta, interpretação e comunicação de padrões significativos nos dados. As empresas usam análises para explorar e examinar seus dados e, em seguida, transformar suas descobertas em percepções que, em última análise, ajudam executivos, gerentes e funcionários operacionais a tomar decisões de negócios melhores e mais informadas. Os tipos principais de análise que as empresas usam são as análises descritivas, ou seja, o que aconteceu em uma empresa, análise preditiva, o que poderia acontecer, análise causal e análises prescritivas, o que deve acontecer. Embora cada uma dessas metodologias ofereça seus próprios insights, vantagens e desvantagens em sua aplicação, usadas em combinação, podem ser um ativo especialmente poderoso para uma empresa. A análise descritiva é uma forma comumente usada de análise de dados, em que os dados históricos são coletados, organizados e em seguida apresentados de uma forma compreensível. A análise descritiva concentra-se apenas no que já aconteceu em uma empresa e, ao contrário de outros métodos de análise, não é usada para fazer inferências ou previsões a partir de suas descobertas. A análise descritiva é, em vez disso, um ponto de partida fundamental usado para informar ou preparar dados para análises futuras. Geralmente, a forma mais simplista da análise de dados, a análise descritiva, usa matemática simples e ferramentas estatísticas como aritmética, médias e percentuais, em vez dos cálculos mais complexos necessários para análises preditivas e prescritivas. Ferramentas visuais como gráficos de pizza e de barras são usadas para apresentar descobertas, o que significa que a análise descritiva pode e deve ser facilmente compreendida por um amplo público dentro da empresa. Enquanto a análise descritiva se concentra em dados históricos, a análise preditiva, como o nome indica, está focada em prever e compreender o que pode acontecer no futuro. Observando dados históricos e percepções dos clientes, pode-se prever com uma certa probabilidade o que pode acontecer no futuro e, ao fazer isso, informar muitos aspectos de um negócio, incluindo a definição de metas realistas, planejamento eficaz, gerenciamento de expectativas de desempenho e prevenção de riscos. A análise preditiva é baseada em probabilidades, usando uma variedade de técnicas como a mineração de dados, a modelagem estatística e algoritmos de machine learning, técnicas de classificação, regressão e agrupamento. A análise preditiva tenta prever possíveis resultados futuros e a probabilidade desses eventos. Para fazer previsões, os algoritmos pegam os dados históricos existentes e tentam prever situações futuras com uma certa probabilidade. Um ramo mais novo do aprendizado de máquina é o Deep Learning, que hoje é extensivamente usado em campos que incluem a visão computacional, reconhecimento de fala, processamento de linguagem natural, tradução automática, análise de imagens médicas e muito mais. As empresas podem usar análises preditivas para qualquer coisa, desde a previsão do comportamento do cliente e padrões de compra até a identificação de tendências de vendas. Entretanto, deve-se enfatizar que esse método de análise depende da existência de dados históricos, geralmente grandes quantidades deles. Deve ficar claro que a análise preditiva tradicional ou estatística e machine learning não são a mesma coisa. Enquanto a análise preditiva analisa os dados históricos usando técnicas estatísticas para fazer previsões sobre o futuro, machine learning, um subconjunto da inteligência artificial, refere-se à capacidade de um sistema de computador de descobrir padrões, geralmente invisíveis a olho nu, em grande quantidade de dados, sem instruções explícitas e, ao fazer isso, ir se adaptando e tornando-se cada vez mais inteligente. A análise preditiva utiliza variáveis mensuráveis para prever o comportamento provável de pessoas e eventos, como os hábitos de compra de um consumidor individual ou quando uma máquina precisará de manutenção,
ou para prever vendas. Além das técnicas estatísticas clássicas, como regressões lineares, a modelagem preditiva utiliza um repertório de técnicas que também são utilizadas em Machine Learning. No Brasil, as empresas em geral não dispõem de dados históricos em quantidade suficiente para desenvolver projetos de Machine Learning. Embora Machine Learning e análise preditiva e estatística não façam parte desse curso, ambas são campos básicos para a tomada de decisões de negócio. Análise causal. A análise causal é o campo da estatística que visa estabelecer causa e efeito. Por exemplo, foi o fertilizante que fez com que as culturas crescessem ou foi a chuva? Intuitivamente, a causalidade parece exigir não apenas uma correlação, mas uma dependência contrafactual. A dificuldade da inferência causal sob tais circunstâncias é muitas vezes resumida como correlação não implica causalidade. A análise prescritiva pega o que foi aprendido por meio da análise descritiva e preditiva e vai além, recomendando os melhores cursos de ação possíveis para uma empresa. Esse é o estágio mais complexo do processo, exigindo um conhecimento analítico muito mais especializado das operações do negócio para ser executado. Para fazer prescrições, são usadas técnicas de otimização como programação linear e simulações. Esse grupo de técnicas faz parte da disciplina de pesquisa operacional, que é parte da área conhecida como Operations Management. O objetivo é fornecer uma decisão ou uma recomendação para uma ação específica. Estas recomendações podem estar na forma de uma decisão específica sim ou não para um problema ou um valor específico, digamos o preço de um produto, ou ainda em um conjunto completo de planos de produção. Esse é o escopo central desse curso. BI para Analytics. Antes de entrar no nosso tema principal, eu gostaria de deixar para você uma visão geral das técnicas atualmente usadas em análise de negócios. Você deve saber que o Business Intelligence, o BI moderno, lhe dá uma visão abrangente dos dados da sua organização e usa esses dados para gerar mudanças positivas, como eliminar a ineficiência e se adaptar rapidamente às mudanças no mercado ou na cadeia de fornecimento. Analytics vai além do BI. Usando métodos quantitativos como mineração de dados, aprendizado de máquina, simulação e otimização, produzimos insights que as abordagens tradicionais de BI, tais como a consulta e a emissão de relatórios e a visualização, dificilmente vão descobrir. As organizações têm diferentes pontos de partida e diferentes taxas de progresso ao longo da evolução apresentada neste gráfico. Para passar de BI para Analytics, as empresas têm que possuir um mínimo de maturidade analítica. Segundo o professor Thomas Davenport, o estágio de maturidade analítica de uma empresa se enquadra em uma das 5 situações listadas a seguir. Então, em qual estágio está a sua empresa?